Bom, aí nós temos agora o TAP, que é exatamente o componente necessário para se ter acesso à tubulação, né? Essa parte superior é exatamente por onde é introduzido o galgador ou o tubo pitot. Essa rosca inferior é a parte que vai penetrar a tubulação. Então, ela é exatamente um acessório de interseção. Observe agora o acesso pela parte superior, onde você pode, ora, abrir o acesso, ora fechar. Isso facilita exatamente a questão de você introduzir um tubo pitot sem a interrupção de abastecimento. Então, é, o acesso a princípio ele é bastante simples, né? Geralmente em campo, quando você vai retirar esse ou instalar algum equipamento diante das ações do tempo, inclusive normalmente fica incrustado. Então, mostrando aí a questão de quando eu vou ter ele fechado ou aberto. Neste caso ele está fechado quando estiver horizontal e aberto quando estiver vertical. Bom, e como fazer, como proceder para conseguir abrir ou ter acesso aí ao pitot, a instalação do tubo pitot. Bom, nós temos de um lado, né, uma porca, e essa porca, ao afrouxar, é que eu realmente consigo girar livremente aí para se ter acesso à tubulação. Então, um dos artifícios é exatamente você descolar, porque a peça no seu interior ela é cônica. Então, uma questão que facilita a sua abertura é você, primeiramente, ao chegar em campo, quiser afrouxar um pouco essa porca, a princípio você pode dar uma batida no outro lado aí do TAP. Fazendo isto, descola a porca que está do outro lado, e aí você com uma chave folga essa porca. Ao folgar essa porca, você vai abrir um pouco de espaço entre a porca e a peça. Aí você dá aquela batida já em cima da porca, porque exatamente para folgar a parte da manipulação do outro lado, né, que aí você consegue girar normalmente. Então essa batida é feita quando você bate, só mostrando aí no vídeo, você descola a outra parte para que possa ser girada livremente, inclusive com a mão. Obviamente, às vezes em campo, devido às incrustações, devido à própria função ou à presença do tempo, já para fechar, você faz o sentido oposto. Você bate lá e gira a porca para que aperte naquela posição. É interessante utilizar duas ferramentas, uma para segurar e outra para acochar, porque aí você deixa na posição correta de abertura total ou de fechamento total, né? Agora, verificando mais uma vez o acesso, você pode agora modificar, e eu vou mostrar agora por dentro como é mais ou menos o TAP. Observe a peça, é uma peça que ela não é
um cilíndrica, exatamente, ela é um pouco cônica. Isso é exatamente para a questão de facilidade para você deslocar a peça e girar. Observem as marcas ficam exatamente na posição quando está fechada ou quando está totalmente aberta, né? Então você pode girar para qualquer um dos lados também, não tem nenhum problema com relação a isso aí. E com relação ao TAP, né, é um equipamento bastante simples, mas ele é extremamente necessário para que possa ter acesso ao interior da tubulação com a mínima de perdas possíveis, tendo em vista que acessar a tubulação eu teria que interromper o abastecimento. Então nós temos aí a abertura principal, né, do TAP, e aí agora nós vamos agora mostrar um pouco sobre o galgador. O galgador, né, é um acessório que vai exatamente ser utilizado para adentrar no interior da tubulação. Eu tenho essa peça na sua parte frontal, que é exatamente o que acopla ao TAP, e esse acoplamento ele é de tal forma que evita vazamentos, né? É feito exatamente em carga. Essa peça do galgador que eu tenho aí, ela tem uma altura padrão aí de 2 centímetros, como pode se observar. Então eu já conheço essa distância. Vale a pena agora verificar a questão do como utilizar, né, o galgador, principalmente na sua haste. Esse parafuso ele serve para travar exatamente essa haste, que você tem a manipulação da haste. Então você pode travar em determinado local, isso é mais do que importante. E esse outro acessório serve para marcar quando você atingir um determinado ponto, e aí você pode utilizar esse marcador para fins de avaliação e medição da altura interna da tubulação, espessura da tubulação e assim por diante. E aí, no caso, essa haste ela é bastante longa, porque neste caso é para diâmetros grandes, né? E temos na outra extremidade a manipulação do galgador em si, porque a ponta ela é rotacionada. Você pode rotacionar a ponta para que ela possa ser manipulável para fazer tanto a medição interna da tubulação, diâmetro interno, quanto também da espessura. Observe que na trava eu tenho um F para indicar que está fechada, né? Ou seja, está na posição fechada. E temos também um A que simboliza que está na posição aberta. A trava funciona você puxando na parte superior, você destrava para que possa rotacionar. E aí você rotaciona, né, no outro sentido, para que atinja a opção de abertura total. Como pode se observar, encaixando na parte de abertura, você pode fechar a trava normalmente para que possa trabalhar sem a preocupação de sair da sua posição ideal. Muito bem. Então, uma vez travado, né, vamos observar como fica a outra ponta, né? Então, a outra ponta fica exatamente a 180 graus da sua posição inicial. Então, essa manipulação, estou movimentando lá para exatamente ver agora como é o efeito
né, na sua outra ponta, e isso é extremamente importante na hora de realizar as medições internas. Então, diante disto, vamos agora verificar o uso do galgador, de fato, no interior de uma tubulação, para que possamos avaliar, né, de certa forma, a sua medição quanto à parte do diâmetro interno, como também da espessura da tubulação. Então, nós vamos fazer isso aqui no Laboratório de Eficiência Energética Hidráulica e Saneamento, né? Isso aqui eu estou mostrando mais uma vez o TAP, por onde vai ser introduzido o galgador. Eu vou, antes de utilizar na tubulação, vou fazer uma pequena demonstração de como podemos fazer isto, tomando como um exemplo, como se fosse a tubulação, para entendermos como é possível fazer tanto a medição interna, como também a medição da espessura da tubulação. Então, uma vez fixada no TAP o galgador, e uma vez que o TAP esteja com acesso livre, né, então é possível você utilizar o galgador para que ele possa passar através do TAP, e aí você utilizar dele para fazer essas medições. Então, por conta tá um pouco fora do local ali o TAP, a entrada, mas ele está vindo aí. Observe como é precisa a questão das distâncias, então não pode, nesse caso, teria que estar totalmente aberto o TAP. Então aí eu tenho acesso no interior da tubulação. Vou pegar para fazer a ilustração da tubulação, ou da seção da tubulação. Eu vou pegar aqui uma base de uma fita métrica, porque aí que ela é circular, inclusive dá para a gente verificar a questão do quanto eu posso trabalhar encontrando essas duas informações, tanto da espessura do tubo do diâmetro interno. Podemos também ainda usar um artifício, que é encontrar a parcela da rosca do TAP que penetrou a tubulação e que altera a seção do tubo naquele local. Então, deixa eu pegar a fita, colocar aqui. Bom, agora ilustrando como se a fita fosse a seção transversal da tubulação, né? Aí nós temos que o galgador, para saber o comprimento da tubulação, nós vamos introduzi-lo até atingir a outra extremidade do tubo, né? Ou seja, o fundo da tubulação, né? Do TAP, onde a origem é o TAP. Então, fazendo isto, né, nós vamos ter aí que ele vai estar interceptado exatamente no final da tubulação. Então, apenas como ilustração, né, nós estamos numa posição em que ele atingiu o final da tubulação. Então, nós vamos utilizar o marcador, né, na parte superior. Vou marcar essa posição, e diante da marcação dessa posição é que eu vou ter como fazer o registro
do meu diâmetro interno. Então, uma vez marcada essa posição, eu vou agora puxar o meu galgador. Vou a princípio puxar um pouco para ele descolar da parte do fundo da tubulação, né? Puxo um pouco, ele vai descolar um pouco do fundo da tubulação, e após esse descolamento, né? Após o descolamento, nós vamos proceder à abertura do galgador propriamente dito, né, lá na outra extremidade da haste. E aí, fazendo essa manipulação, eu vou ter a possibilidade de fazer essa aferição. Então, estamos abrindo aí agora, né? Fecho agora com a trava, ele está totalmente aberto. Então, eu vou puxar o galgador, retornar ele até a minha posição inicial, e aí fazendo com que eu consiga fazer essa aferição. Então, fazendo isto, eu atinjo, né, a minha parte próxima do tap, né, ao encostar lá essa partezinha aí do galgador. E aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que meu diâmetro interno vai ser a minha distância obtida mais os 2 centímetros, que é a distância padrão do galgador. Então, fazendo isto, eu vou obter o meu diâmetro interno da minha tubulação. Então, eu posso utilizar a régua, mais uma vez. No caso, ela deu aí 10,3 centímetros. Eu poderia dizer que esse meu tubo ele tem 12,3 centímetros de diâmetro. Isso é apenas um exemplo ilustrativo e que vamos obviamente utilizá-lo na prática para se ter essa convicção dos seus dados e como utilizá-lo na parte de campo. Outro artifício que pode ser usado com o galgador é você encontrar o quanto da rosca adentrou a tubulação naquele ponto. Então você pode empurrar um pouco o galgador e modificar a sua posição para quase que totalmente fechado, no caso é quase, apenas próximo do fechado, para que ele fique exatamente na diagonal, né? Não encaixe na posição aí. Então, fazendo isso, ele vai ficar um pouco de lado, sem de fato encostar aí na sua posição de origem. Isso é a propósito para que ele ao retornar encoste na rosca, né? Encostou na rosca aí. Então, fazendo isso, podemos pegar a diferença da leitura anterior com esta leitura e aí ter-se uma noção da espessura ou do quanto a rosca de fato adentrou a minha tubulação. Então, ao refazer a medição, que antes tinha dado 10,3, agora deu praticamente 10. O que podemos chegar à conclusão de que a espessura desse meu tubo é de 3 milímetros, pelo menos para esse caso. Então, essa é a função principal do galgador, né, para que possamos utilizá-lo em tubulações